Vem chegando gente, a Vivi foi beber uma água que ela falou. Oi, Priscila. A Vivi voltou aqui. Vou botar ela aqui. De verdade. O que foi? Eu entrei na live só isso e falei, voltei. Só que eu tinha que pedir ainda pra entrar na live. Esse Eu negócio de aqui, pedir pra na live tá dando maior confusão, né? eu aqui toda empolgada, voltei. Só tava Só a Karine te ouviu. só a Karine meu tá aqui pra provar. Eu tinha voltado pra live. Então, Vivi, qual é a sua quarta música? Minha quarta música ela é a música mais antiga da minha lista, mas ela é a mais recente pra mim, que bateu assim de forma diferente. E ela chama Hoje, do Taiguara. E eu ouvi ela recentemente, eu assisti Aquários, né? E ela toca em Aquários. E ela me bateu muito já desde o momento que eu vi no filme. Mas eu coloquei ela numa playlist depois. E teve um dia, durante o isolamento todo, que eu fiquei triste. E eu acho que foi a primeira vez que eu consegui ficar triste sem achar que eu ia morrer. Porque eu tenho essa coisa com a tristeza é uma das coisas que eu trabalho sempre também na terapia, de achar que quando eu tô chegando perto da tristeza é quando eu fico com medo de morrer, eu fico com medo das coisas acabarem. Eu tenho essa coisa com a ansiedade e tinha um pouco de pânico ali também da minha infância. E eu sempre falava, tô com medo de morrer, tô com medo de morrer. E eu tenho percebido, né, depois desses processos, que esse medo de morrer era, tipo, estou triste. E, tipo, só tô triste. Então, essa música bateu muito pra mim, porque eu coloquei ela numa playlist e foi o dia que eu consegui tomar um banho chorando. E só de estar inspirada da Karine, né? Que toma vários banhos chorando. Mas foi o primeiro dia que eu consegui ficar triste de verdade, assim, que eu senti, caramba, eu fiquei triste. E daí eu fiquei feliz ao mesmo tempo, porque eu tinha conseguido ficar triste. E essa música que estava tocando. Então, para mim, ela fez muito sentido nesse processo. E aí, depois, eu conversando com meu pai também, eu percebi que ele falou que gostava muito dessa música. Eu falei, é isso. Foi o dia que eu falei, Karine, eu descobri minha quarta música. Faz todo sentido essa música. Aquela gente preparada para o som, sem ter sido convidada. Sem ter sido convidada, Ela já já tava tava ouvindo, né? Já tava Mas tipo, ai, você quais sabe será que que são? você seria, né? É Tem só um uma questão de filme. tempo. No filme Comer, Rezar, Amar, que eu gostava muito até então, eu não amo tanto ele agora, mas eu já gostei muito desse filme. E a Liz, que é a personagem principal, ela fica buscando uma palavra pra definir ela, né? E eu tava tipo isso com a quarta música. Eu sabia minhas três músicas e eu ficava, qual será a minha quarta música? Que música é essa? Que música que será que me bate dessa forma? E aí foi essa, porque a gente tá vivendo esse processo de isolamento. Eu comecei a ouvir essa música durante esse período. Eu comecei a resgatar muitos outros cantores brasileiros também dessa época, nesse período. E foi exatamente o dia que eu ouvi que eu consegui ficar triste de verdade. E daí eu fiquei feliz depois por ter ficado triste. E ainda meu pai gostava dessa música e eu descobri isso depois, sabe? Então foi maravilhoso. Assim, acho que... pai. De novo, um processo muito parecido com o meu, de saber elaborar a tristeza, né? Ontem eu até fiz uma sequência que a pessoa que quer ser feliz o tempo todo não sabe ficar triste, né? Engraçado isso, né? Você tá saindo o tempo inteiro, É. não sabe? E aí, o Aquários é aquele filme brasileiro que tem um condomínio, né? Do Uhum, prédio. do Kleber Mendonça. Então, então é daí que eu conheço essa música, porque nenhuma música sua eu conhecia. Aí essa música eu ouvi e falei, engraçado, eu conheço essa música de algum lugar. Aí quando eu fui ver ela era antiga, eu pensei, eu devo ter ouvido na infância, porque é MPB antiga e tal. Só que não, foi no filme, então, agora você me Foi no filme. trouxe.
Sim, eu até. Muito boa, né? Essa música. Eles até falam, né, que Taiguara foi muito resgatado depois do filme, né? Que conseguiu trazer ele meio para esse cenário de novo, né? Eu acho que ele, enfim, na época lá foi muito. Na época de ditadura também, né? Muitas músicas censuradas. Até meu pai contou um pouco da história que ele falou que tem uma entrevista dele no YouTube nessa época, e ele comenta que ele era amigo de alguém que fazia censura lá. Então, algumas músicas dele até passaram por conta dessa proximidade, mas que era a galera dessa época aí, né? Então, faz muito sentido também pro cenário, contexto total que a gente está vivendo hoje, né? Então, ela bateu de várias formas. Várias formas. Não, cara, pra mim ela bateu exatamente o cenário de hoje. Assim. Fiquei chorando com ela, pensando na situação da conjuntura política, social e sanitária. E aí eu fiquei puta, porque eu tava super bem, né? Eu fiquei, caralho, a resistência também com a tristeza. Aí eu não, pô, eu queria chorar de emoção, vou chorar de tristeza. Aí comecei a pensar nas desgraças todas e chorei. Hoje de manhã isso, né? E eu sempre relutante pra ficar triste, porque eu não tenho essa sensação de que eu vou morrer, mas eu tenho uma sensação de que eu não vou saber fazer, não vou saber o que fazer. E eu até tive uma conversa com o Felipe uma vez, que eu tava muito mal, que a minha psicóloga pediu pra eu escrever uma carta da Raíra de 9 anos, que falaria pra Raíra de hoje, né? E aí, quando eu escrevi essa carta, eu chorei muito, e eu fiquei assim, caraca, Felipe, eu tô muito triste. Aí ele, tá bom, fica triste. Aí eu, não, mas tipo assim, o que eu faço? Aí ele, como assim? Aí ele achou engraçado eu não saber como ficar triste, entendeu? Ele, cara, você só fica. Aí, antigamente, eu nem chorar direito, eu chorava assim, eu sempre chorava no banho ou deitada na cama, tipo, escondida, né? Em 2 espaços que ninguém me visse. Porque eu achava que a tristeza era algo que não deveria ser compartilhado, né? Não era um sentimento que eu poderia me orgulhar, digamos assim, né? E aí, eu acho que parece um pouco com você, né? Porque eu tive que elaborar essa questão de saber viver a tristeza, como se eu fosse uma criança aprendendo a ficar triste, só que com 27 anos na cara. Estamos juntos, dá a mão aqui, dá a mão pra mim. Pois é, uma atividade emocional um dia todo, pelo menos, né? E tem uma coisa que me veio agora aqui, sabe, dessa coisa da tristeza, porque a minha mãe até falou aqui, né, que tipo, eu choro muito fácil também, mas eu choro de raiva. Eu nunca tinha chorado tão profundamente de tristeza. Porque pra mim é muito fácil, eu tô nervosa, ou tô falando com alguém, tô numa situação que tipo, eu tô muito nervosa. Sei lá, geralmente eu tinha isso, principalmente estagiária, assim, falando com o chefe, eu ficava, meu Deus, aí eu começava a chorar, a voz ficava trêmula. E era de nervosismo ou de raiva, né? Se eu brigo muito com alguém, assim, eu choro de explosão. E pra mim era muito difícil sentir essa coisa da tristeza aqui no fundinho, né? E acho que até pelo contexto total dessa música, né? Tipo, de relacionar com o contexto que a gente tá vivendo, foi muito mais fácil sentir a tristeza a partir dela. E foi bom também. Eu acho isso engraçado, você falou que você manifestava mais pela raiva, e geralmente a raiva esconde todos os sentimentos, né? Que a gente tem, porque a gente não sabe elaborar nenhum sentimento, só a raiva. A gente aprende, né, socialmente, que a raiva é uma parada maneira. É até mais primitiva, né, dos animais, violência e tal. Então, eu acho que eu era muito assim, eu tava com ciúme, eu ficava com raiva. Eu tava insegura, eu ficava com raiva. Eu ficava triste, eu ficava com raiva. Eu tava decepcionada, eu ficava com raiva. Porque eu só poderia mostrar raiva. É o único sentimento que é negativo que era aceitável socialmente pra mim, sabe? Então, várias vezes eu briguei na escola, né, com o meu diretor, eu ficava com raiva e ia pro banheiro e chorava. Na verdade, eu tava desapontada, eu tava frustrada, eu tava me sentindo impotente, mas eu falava que eu tava com raiva. E aí eu, pra mim mesma, e aí eu poderia chorar, sabe? Tinha essa função. Então, a música, né? Ela tem uma melodia assim muito muito angustiante, né? Então para mim bateu no meu corpo muito assim nas minhas mãos, na minha cabeça, uma coisa meio assim, sabe? Tipo meio angústia mesmo. Meus pés ficaram fincados no chão o tempo todo e só fiquei tipo assim mexendo mais o corpo mais nessa parte aqui de cima como se fosse eu até coloquei aqui, mãos tocando o corpo todo, tronco, rosto, couro cabeludo, uma coisa assim, meio tipo assim, caralho. Não sei o que fazer com tudo isso, uma sensação de pré-morte mesmo, né? Quando eu tava no fundo.
E aí, no final da música, eu coloquei, tipo assim, porque foi uma parte que bateu mais como se estivesse tirando, sabe? Tipo, tá pesado, eu senti tudo isso. Será que dá pra sair? Eu E ele botei até fala, esse né? Eu não momento. queria a juventude assim perdida, eu não queria não. Tipo, é uma coisa meio. Sai mesmo, né? Eu não quero isso, eu não quero esse sentimento. Isso, então eu coloquei aqui mãos tirando do corpo, ombro, peito, cabeça, tipo, tirando tudo, um movimento de cortar, né? E eu acho que tem a ver. E as sensações foram várias, só triste, né? Só merda. Só ladeira abaixo. Angústia, tristeza, melancolia, arrependimento, frustração, solidão, saudade. Tudo isso, sério. Eu chorei bastante com essa música e eu fiquei putaça com você, tá? Pra ser bem sincera. Ouve as outras de Eu, novo agora, vamos pra fora. eu botei pra fora, mas é difícil, eu tenho uma resistência a aceitar, né? Então foi um processo aceitar. No primeiro eu fiquei com raiva. Também. E aí, deu até uma dorzinha no peito quando eu comecei a prestar atenção na letra. Nas sensações, na hora que eu tava meio que tentando dançar e sentir, não senti não, dor no peito. Mas quando eu fui olhar a letra, para analisar a parte da letra, eu fiquei com um aperto no peito, sim. E aí eu trouxe dois trechos. Vamos ver esse trecho. Pode falar? Eu não queria andar morrendo pela vida. Essa de rasgar o coração mesmo. Cara, isso pra mim veio uma percepção assim de luto, sabe? E aí até fez sentido pensar no contexto atual, não só pela quantidade de mortes que estão acontecendo no mundo todo, mas um luto pela nossa vida que a gente tinha antes, né? Que a gente perdeu. Sim. Então, eu acho que a gente está no luto coletivo da perda das vidas e da perda da nossa vida anterior. Todo mundo está nesse processo, né? Então, eu senti que bateu muito para mim nessa conjuntura de pensar que a gente tá. Eu não queria estar morrendo pela vida, mas a gente tá com essa sensação de luto, né? Presente no nosso cotidiano. E outra coisa que eu destaquei foi eu desespero. Não, eu não entendo tanta letra. Eu desespero e abraço. Hã? Que você escreveu emocionada e não tá dando pra identificar agora. Eu desespero e abraço a tua ausência, que é o que me resta. Vivo em minha sorte. E assim, gente, a música é tão dramática assim por causa da melodia, porque quer dizer, pra mim, né? Bateu mais a melodia, porque a letra ele tá falando de um término, parece, de relacionamento. Sim. E aí tá tudo um caos porque o relacionamento tá acabando. E aí ele traz um pouco isso, assim, da ausência da pessoa, né? O desespero pela ausência da pessoa e o que resta é viver a própria sorte. Mas eu não pensei em termos de relacionamento, até porque eu não tô vivendo isso, né? Eu pensei em desamparo. Mas eu pensei num desamparo de uma maneira geral, assim, social. E a gente não tem lideranças, né? A gente não tem presidente, a gente não tem governador, a gente não tem lideranças que nos amparem nesse momento de luto, de angústia social, né? Então, eu acho que essa sensação de que a gente está vivendo a nossa própria sorte é muito grande nesse sentido da pandemia, no Brasil, principalmente, né? O mundo todo os Estados Unidos está meio zoado também, mas eu sinto que o Brasil está bem zoado. E aí eu acho que é um desamparo coletivo. Tipo, cada um faz o que quer. Tipo, eu faço quarentena porque eu quero. Não tá me obrigando. O vício não tá me obrigando, sabe? E isso é grave, porque se fica cada um à sua própria sorte, as pessoas decidem da maneira que elas quiserem, né? E aí elas decidem de uma maneira desinformada também. Até conversei isso no grupo das minhas amigas essa semana, que, tipo, também não dá muito para culpar as pessoas, sabe? Ah, você tá indo pra não sei aonde, fica em casa. Tipo, as pessoas estão informadas. Tem gente que acha que tá saindo de casa para poder girar a economia e as pessoas não morrerem. Então, são muitos discursos, sabe? Eu acho que eu me sinto desamparada nesse sentido social de não ter uma liderança que consiga fechar um discurso e a gente seguir numa luta assim mais coerente, né, com a realidade. São muitos porquês, né? Até a Bruna entrou aí, que é, né, terapeuta, então agora ela está acompanhando a sessão. E ela fala muito dessa coisa do corpo mesmo, né? Então,
Muito do que eu aprendi a fazer com esse corpo, com o que eu sinto e com, né, como eu expresso isso e entendo meu corpo, tem muito a ver com tudo isso. Mas só para pontuar. Só que essa música, você falou do luto, e foi exatamente nesse final de semana de um luto que eu tava vivendo a pandemia na esperança ainda, né? Eu tava tipo, não, logo, logo as coisas melhoram, vai estar tudo certo, vai ficar tudo bem. E exatamente nesse processo que foi a semana que eu consegui ficar triste e depois ouvir essa música e até perguntar pro meu pai e saber que ele gostava muito dessa música também. Foi o final de semana que eu vivi o luto da pandemia mesmo. E dessa vida que a gente tinha antes, que não dá para esperar muito mais coisa dela depois, né? E ainda que relacionado a uma relação também que foram de muitas coisas, assim, mas foi o pontual, assim, de, tipo, realmente viver o luto disso. E eu acho que na música mesmo, ainda que seja de um término, alguma coisa do tipo, né, pra ele, tinha essa coisa da ditadura mesmo, né? Então, tem esse contexto político e acho que a letra fica um pouco até ambígua mesmo. E quando ele fala, eu não queria amar assim como eu te amei, pra mim faz muito mais sentido em relação à vida mesmo que a gente tinha, né? Tipo, pra mim foi tipo, eu não queria amar tanto essa vida como eu tinha amado, porque agora é mais difícil aceitar que ela não é exatamente como a gente tava vivendo. Então, bate nesse sentido também pra mim, não só da questão karma no relacionamento, mas do contexto geral mesmo, né? Pandemia. Olha só que louco, né, cara? Tipo assim, você desejar que não tenha sido tão foda a tua vida antes pra você não sofrer tanto com esse luto agora. Olha só. É muito de Isso, quem não sabe ficar triste. e isso me lembra uma. Eu já fiz isso na terapia também, a psicóloga me deu maior esporrão. Mas eu lembrei, eu não sei qual é a música agora, mas tem uma letra que fala assim: quem planta amor deixa sempre saudade, ou colhe saudade. Não sei. Eu acho que é um samba, eu não me lembro agora. E aí eu acho que é isso, tipo assim, você vai deixar de plantar amor porque um dia você vai ter saudade? Tipo, não dá, né? É isso, é um movimento da vida e é melhor do que a gente colher tristeza, arrependimento, frustração de não ter vivido, né? Eu toda, enfim, fugindo da tristeza, inclusive perto do... eu todo dia fujo da tristeza, mas tem momentos que ela me pega, principalmente porque a psicóloga não deixa por muito tempo, né? Por isso que a gente faz terapia pra se manter tentando fazer aí o que dá. Sim. Mas eu acho que é um pouco isso que você colocou mesmo, de pensar essa música, o contexto político está por trás, né, desse término de relacionamento. E quando a gente fala luto, é luto de qualquer perda que a gente tenha. Não precisa ser uma morte de alguém, né? Qualquer morte, qualquer encerramento de alguma coisa é muito difícil e a gente passa por um processo de negação, de raiva, de conciliação, né? Todas essas coisas aí que a galera da psicologia estuda. E o final é a aceitação. O final do processo é a aceitação. Foda é quando você aceita a realidade, tipo assim, eu pensei, eu até falei isso com a Letícia esses dias, no grupo. Beleza, eu aceitei, eu vou ficar 1 ano nessas condições e tal, beleza. É quarentena, é isso aí, vamos repensar protocolos para ir para a escola. Meu trabalho estava muito isso, né, e tal. Pensar as questões sanitárias e tal. Mas aí, tipo, aí vem a notícia de que tem como a pessoa se reinfectar. Então, porra, aí é foda, é outro processo de luto, né? Porque eu tenho que aceitar essa realidade, eu ainda vou ter que lidar com uma nova realidade. Caralho! Sim, sabe? Acho que o negócio da aceitação, que a gente tem falado muito aqui em casa também, né? Quando a gente tá benzinha, que é tipo, vamos viver um dia de cada vez, né? E é tipo isso, estou aceitando hoje como ele tá se apresentando pra mim. Agora, amanhã já é outra coisa, né? Até porque tem essa coisa também de tipo, agora que eu aprendi a ficar triste, então eu sei ficar triste, fiquei triste, pronto, passou. E não vai ser sempre a mesma regra, né? Ou tipo, a tristeza não vai vir a partir do mesmo lugar, eu não vou sempre ter não vou sempre trabalhar na mesma camada, né? Eu falo muito disso também em terapia, que é tipo, quando eu acho que eu já cheguei ali, eu falo, mas eu tinha que ter aprendido já, então, tipo, eu não aprendi ainda. Como eu não aprendi ainda? eu preciso poder também
não me cobrar tanto nesse sentido do processo, porque o processo nunca vai ser igual, né? Assim como também a vida não vai ser igual daí pra frente, a gente não vai saber como é. Então, tipo, é viver o dia. A gente é mais próximo do que parecia. Você achando aí que não tinha Amigo azul. processo. A Karine dá conselho em dupla. Total. Eu chego assim, não, mas eu já entendi sei lá, que filme é uma parada que acontece. Porra, eu já aceitei. Na próxima. Aí quando vem de novo, eu fico assim, puta que pariu, caralho! Mas não é possível. A única certeza que eu tenho é que vai acabar, em algum momento vai acabar. Mas como eu vou viver aquilo, cada dia, cada processo vai ser um processo novo mesmo. Uhum. E o dia, como a gente vai viver cada dia, né? Cada momento que vai dizer como a gente consegue. E aí foi isso. Eu tô tentando me equilibrar aqui, mas depois dessa música, né, de viver essa tristeza, eu também consegui entender que pode ser que essa tristeza volte de um jeito que talvez eu não controle ela da mesma forma. Ou pode ser que ela volte e eu não consiga olhar para ela de verdade, né? Não consigo olhar para essa tristeza de verdade. E também acho que faz parte do processo aceitar que não vai ser tudo igual, né? Tipo, mas o que a gente aprendeu tá aqui de alguma forma. Agora eu vou ganhar uma estrelinha da terapeuta. A pessoa que vive pela recompensa. De novo eu vivi para de me. Dá um abraço. Dá outro abraço. Ai, adoro o reconhecimento, Leonina. Você tem leão? Você tem leão? Eu tenho leão no ascendente. Tá. É Áries com ascendente leão, né? Então, tamo aí. Quanto sol. Não, mentira, porque é maravilhosa. E essa questão da inconstância já fala também com a sua música gigantesca, né? Tem, muito. Como é que eles conversam entre si, Vivi, pra gente já ir caminhando pra acho que eu já fui falando um pouquinho, né, durante o processo, mas uma que elas se conectam entre si, só delas serem já a partir de momentos terapêuticos da minha vida, né? Então, desde quando eu comecei esse processo de um autoconhecimento, né, de uma descoberta minha, eu comecei a me ligar mais com a música dessa outra forma, eu acho, né? Eu acho que antes eu até era até bom, né? Isso, porque eu me conectava com ela sem racionalizar muito sobre o que ela significava para mim. Mas agora acho que quanto mais a gente vai conhecendo também, mais a gente vai querendo racionalizar. Eu quero muito entender, né, o que eu tô vivendo. E às vezes isso também é muita informação, né? Que é o que tem que tomar cuidado também para não chegar só muita informação e a gente não saber o que fazer com isso. Mas todas essas músicas, elas se conectam de alguma forma porque elas me bateram primeiro e aí depois eu fui pensar sobre elas nesse contexto. Mas só de ouvir eu já estava sentindo ali o que eu precisava sentir e acho que elas fizeram esse caminho de irem desenhando essa minha trajetória e minha jornada terapêutica também até agora. E estou ansiosíssima para as próximas músicas dessa playlist. Que eu não vou ficar só em 4 agora, eu vou fazer agora várias. Agora que eu descobri minha quarta música. Menina, eu tenho aqui no meu diário simplesmente 12 processos. Não vou conseguir dar conta, né? Porque eu falei com a Karine, com o pessoal, que vai ter. Depois que eu trouxer a todos os meus amigos, eu vou fazer uma minha, né? E aí eu já tava nessa vibe de processo, por isso que eu criei os sons da caminhada, eu tinha pelo menos na minha cabeça uns 4. Mas aí, conforme eu fui vivendo, né, e contemplando a quarentena, tanta coisa pra refletir sobre mim, surgiram 12. Eu falei, caralho, fudeu. Como é que eu vou escolher 4? Aí não vai poder acabar. Tipo assim, vai ser temporadas. Vou trazer aqui de novo, quem quiser voltar. Depois que eu vou encerrar a primeira temporada. Aí quem quiser vir de novo, né? Porque o Felipe já falou que queria vir de novo. Olha, vocês têm... já quer mostrar mais músicas. Aí eu acho que vai rolar assim, né? Pra gente conseguir ir pensando mais sobre nós e fazer até. A Letícia tá rindo. Ué, Letícia, é série. Se você olhar lá no Instagram, se chama série, IGTV 7. Então eu posso chamar de temporada também. Aí a gente vai inventando uma coisa, né? Pra poder. Enfim. Ai, gente, eu recebi até a Raíra ganhou a estrela da minha terapeuta. Obrigada. Enfim, eu acho que é isso.
Você trouxe essa questão das relações. Eu acho que as relações, elas falam muito mesmo sobre os seus processos, e como elas se ligam entre si, eu senti muito próxima dos meus processos enquanto eu olhava para você, assim. Eu acho que a gente tem muita coisa parecida. Eu acho que vem dessa extroversão também, né? E a gente vai botando para fora, assim, e nem sempre fala exatamente sobre nós. Pelo menos quando eu cheguei na terapia, uma das minhas angústias era isso. Tipo, eu não sei se meu Instagram fala exatamente sobre mim, eu me sinto uma fraude e tal. Várias nós. Quando você falou sobre isso, quando eu falei sobre isso com a Karine, porque eu também tinha essa coisa minha com o Instagram, né? De, tipo, às vezes mostrar uma coisa que as pessoas acham que eu sou uma pessoa e às vezes não sou exatamente o que elas estão vendo ou o que elas acham, né? O que elas interpretam a partir do que elas estão vendo. E a Karine falou, conversa com a Raíra sobre isso. Eu passei o trabalho pra Passou. Deu a demanda. Falou, fala com a Raíra que ela viveu isso. Eu acho que isso tem um pouco, né, no Instagram, mas não só no Instagram. O Instagram representa o nosso dia a dia. Se a gente age muito pro outro no dia a dia, né, a gente começa a se sentir uma fraude mesmo, de uma maneira geral. E eu acho que vem desse processo de extroversão, pelo menos no meu caso. Muita extroversão e quase nenhum momento de introspecção. Então, como que eu ia me escutar, saber exatamente o que eu quero, não sei o quê, se eu só tava sempre para fora, né? E o Instagram é a mesma coisa, assim. Então, eu acho que a Bruna falou, né? Os Sons da Caminhada, Bruna, é muito resultado dessa compreensão das minhas inconstâncias, que eu não sou sempre isso, sempre aquilo, sempre uma ótima professora, como eu posto no Instagram. Às vezes a aula é uma merda. Eu não só faço coisinhas fofinhas na ginástica, às vezes eu e a Rayane caímos em cima da cachorra. Então eu comecei a trazer um pouco do meio do processo, não só o final, na minha vida, assim, para as pessoas. E aí isso trouxe a ideia do Sons da Caminhada, que é pensar, pô, se eu tenho vários processos, as pessoas também devem ter. E esse espaço de troca deve ser uma coisa que vai fazer com que todo mundo consiga enxergar mais, né? O nosso íntimo, a nossa realidade. E só assim, nesse convívio, que a gente aprende mais sobre nós, né? É sim, ótima sempre. Olha o Felipe aí falando. Mas é um pouquinho do que eu falei no começo mesmo, né? Do ir pra fora, né? Que essa música me levava pra fora, mas do ir pra fora de um jeito consciente, né? Porque eu também vivi esses extremos, né? Então, quando eu comecei a pensar nesse negócio do Instagram, aí eu já falei, tá bom, então não vou postar mais nada, não posso postar mais nada, não quero mais, então, não quero mais brincar do Instagram. E aí eu entendi que isso é importante pra mim numa esfera de que eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que gosta do contato, eu sou uma pessoa que gosta de me expressar. E o como é esse ir pra fora que vai dizer o que eu tô mostrando ali, né? O que eu tô fazendo ali por mim mesma até, né? Antes de fazer alguma coisa pelo outro, ou de inspirar, ou de criar alguma coisa. Então, acho que tem muito a ver com isso também, né? De ir pra fora, mas de um jeito consciente. E o Instagram é a personificação desse ir pra fora, né? Que é exatamente a plataforma que a gente usa pra se expressar para um grupo de pessoas ou Sim. E essa consciência é muito legal. Eu lembro de ter conversado com a Karine e com vários grupos. Eu mandei esse problema para vários grupos. Eu falei com o Felipe, aí ele, Raíra, mas todo mundo sabe que você não é só aquilo ali é um pedaço da sua vida. Aí todo mundo sabe? Eu crente que tava fazendo todo o vídeo para mostrar o marketing pra galera. Como assim todo mundo sabe que não foi só... Tá ligado? E aí, eu acho que é pensar um pouco no entender o processo, né? E entender que as pessoas também são super diferentes, né? Então, aquela foto que a gente posta pode bater numa pessoa de uma maneira totalmente oposta do que a gente pensou, até tudo que a gente faz na vida, né? E aí eu acho que transferir um pouco essa imagem do Instagram para minha imagem da vida e pensar o interior a partir de muitos espaços de autoescuta, né? A autoescuta começou na terapia, para mim, mas hoje eu faço meditação, escrevo diário, escrevo poema, desenho. E aí, tipo assim, isso vai saindo da forma que tem a ver comigo, que se comunica comigo também, né? Tipo o que você falou, pô, eu sou uma pessoa comunicativa, eu não vou deixar de postar. Pô, também não é minha cara isso. Então, o que é minha cara? Como que pode fazer? Eu posso fazer que a minha vida fique minha cara. Muito mais do que a cara do que o outro tá me olhando, né? Porque senão
A gente vai sentir uma fraude com certeza, porque a gente se relaciona com 1 milhão de pessoas diferentes entre si. Quem somos nós no meio disso tudo isso? No meio E se tá indo pra. Esse ir pra fora é pelo outro, né? Só pela essa imagem, não tipo uma expressão do que a gente tá vivendo dentro, vai ser sem sentido mesmo, né? E aí a gente olha para aquilo depois e nem a gente se reconhece. Mas quando a gente consegue ver que é realmente só uma expressão do que tá dentro, faz muito mais sentido, né? E também aceitar que os processos são diferentes, né? Tem gente que não vai querer expressar e tudo bem, mas a gente vai, né? Que tem o leão no mapa, a gente vai querer expressar de alguma forma. Tem uma música de um processo meu que é assim: eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu nem sei quem é que canta, quem é que compôs, mas a Tereza Cristina que eu ouvi. E é muito isso, assim, eu acho que é o Paulinho da Viola, não tenho certeza. Mas é tipo assim, cara, eu aceitar que eu sou desse jeito e é melhor eu agir da forma que tá dentro de mim. E eu sou gigantesca, né? E eu sou inconstante. Eu posso fazer uma live contigo hoje, daqui a um ano falar, nossa, nada a ver isso que essa garota tá falando. Pode acontecer. Mas aceitar que aquilo é o processo que você tá vivendo agora, né? Tipo, nossa, nada a ver isso, mas fez sentido para aquele momento da minha vida. E agora já, tipo, tem outras bagagens, né? Outras coisas que estão. Exato. Eu tô assim com os relacionamentos que eu vivi, né? A gente tá fazendo o Clube do Livro, e aí eu fico. Ai, tem isso também, gente. Que maravilhosidade de mulher na minha vida. Aí eu fico, como que eu vivi aquele namoro? Puta que pariu, qual era o meu problema? Eu pensei, não, mas naquela época, com aquela idade, com aquela cabeça, com aquela visão de amor, aquela visão de convívio, de relacionamento, fazia sentido. Aí eu já vou lá e beleza, vamos seguindo, né? Eu acho que conseguir fazer com que faça sentido exatamente pro nosso agora, que é o desafio maior. Total. É exatamente isso. Exatamente isso. Gatilho, Letícia. Vários, né? Essa live tá só gatilho. Gente, acho que encerramos. O que vocês acham? Mandar beijo pro Meyer, beijo pro Rio de Janeiro. Saudades, Rio de Janeiro. Beijo pra... como é que é o nome aí? Pinheiros. Pinheiros. São Paulo. Pinheiros. Chuvoso. Eu adoro. Língua carioca que adoro. Rayane, hoje eu tomei o café lá que você ama. Qual que é E aí, você vai fazer estrelinha? A galera tá... vocês querem estrelinha? Galera, eu, no caso. Como que faz agora? Pera aí. Vou rasgar minha calça. Vira aí. Dá pra ver. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Talvez eu derrube as coisas. Quem tá vendo? A estrelinha. Beijo pra Engenho Centro, Rio de Janeiro, Glória. Em homenagem ao corpo da criança que brinca. Uma estrelinha para encerrar essa live. Vamos dançando, encerrando. Obrigada, gente. Beijos. Vai estar no podcast já. Vai estar no IGTV também. Meu perfil é fechado, mas eu boto no YouTube para quem quiser mandar para alguém antes do podcast sair. Tá bom? Beijos. Beijinhos. Obrigada. Obrigada, Vivi. Maravilhosa.